Toca uma regueira aí, pro meu reggae balançar. Fala galera, professor Camacho na área, Mundo Química. A aula de hoje vai falar sobre funções inorgânicas, ácidos e bases. Solta a vinheta. Funções inorgânicas, ácidos e bases. As funções inorgânicas são as substâncias mais utilizadas no Enem. Mais de 90% dessas questões vão trazer funções inorgânicas. Devemos entender completamente quais são as características químicas e físicas dessas substâncias. Antes de falarmos de ácidos e bases, precisamos falar da teoria que faz o embasamento desse tipo de função inorgânica, a teoria de Arrhenius. A teoria de Arrhenius define os tipos de substâncias inorgânicas, sempre em solução aquosa. Segundo Arrhenius, um ácido será a substância que, em solução aquosa, liberará como único e exclusivo cátion o H+, ou o H3O+, que é o hidrônio. Segundo essa mesma teoria, uma base será a substância que, em solução aquosa, liberará como único e exclusivo ânion o hidróxido OH-. Vamos começar falando sobre os ácidos. Os ácidos são as substâncias que vão se ionizar, vão ter reações de ionização. Tu te lembra o que é uma reação de ionização? Uma reação de ionização é a reação de um ácido com água, tendo como produtos o íon hidrônio, H3O+, mais o ânion que estava no ácido. Vamos a um exemplo? Observe a reação de ionização mostrada. Aqui nós temos HCl reagindo com água, produzindo H3O+, mais Cl-. O H3O+, é a junção da molécula de água com o H+ do ácido. Assim, sobra do ácido somente o ânion, o Cl-, o cloreto. A classificação dos ácidos se dá de várias formas. Vamos verificar uma por uma. Quanto à presença ou ausência de oxigênio, os ácidos são classificados em hidrácidos, que são os ácidos que não possuem oxigênio na sua fórmula, como HI, HBr, HCl, ou oxiácidos, que são os ácidos que possuem oxigênio na sua fórmula molecular, como ácido sulfúrico, H2SO4, ácido nítrico, HNO3, entre outros. Quanto ao número de elementos químicos, os ácidos podem ser binários, aqueles ácidos que possuem 2 elementos químicos, como o HI. Ternários, os ácidos que possuem 3 elementos químicos na sua fórmula, como o HClO. E quaternários, os ácidos que possuem 4 elementos químicos na sua fórmula, como o H4FeCN6, por exemplo. Quanto ao grau de ionização, os ácidos podem ser fortes, aqueles que têm o grau de ionização maior do que 50%. Os ácidos podem ser moderados, aqueles que têm o grau de ionização entre 50% e 5%. E os fracos, aqueles que têm o grau de ionização menor do que 5%. Para classificar os ácidos quanto à sua força, devemos dividir estas substâncias entre hidrácidos e oxiácidos. Os hidrácidos, aqueles ácidos que não possuem oxigênio na sua fórmula, serão classificados quanto à força da seguinte maneira. Serão hidrácidos fortes os ácidos que possuírem elementos do grupo 17 da tabela periódica em sua fórmula. Ou seja, serão hidrácidos fortes o HCl, o HBr, o HI. O HF é o único hidrácido moderado, sim, é um só o HF. Todos os demais hidrácidos serão fracos. Os oxiácidos serão classificados quanto à força a partir de um cálculo. Para isso, vamos utilizar a fórmula destes oxiácidos. Estão vendo aí?
Na fórmula nós temos o hidrogênio com um X. Esse X é o número de hidrogênios que temos na fórmula do oxiácido. Depois nós temos esse E. Este E é o elemento central, quase sempre um ametal. E por fim, o oxigênio com um Y. Esse Y é o número de oxigênios. O cálculo é o seguinte: nós pegamos o número de oxigênios Y e subtraímos do número de hidrogênios, X. Se o resultado for 2 ou um número maior, o ácido é forte. Se o resultado for 1, o ácido é moderado. E se o resultado der 0, o ácido é fraco. Vejamos estes exemplos de cálculos da força dos oxiácidos. Vamos ver o primeiro, ácido nítrico, HNO3. Ora, fazendo Y menos X, o resultado é 2. O ácido nítrico é forte. Mais um, ácido sulfúrico, H2SO4. 4 menos 2, 2. Ácido sulfúrico é forte. Vamos mais um, H2SO3, ácido sulfuroso. 3 menos 2, 1. Ele é moderado. E este último aí embaixo, HClO, o ácido hipocloroso. 1 menos 1, 0. Ele é um ácido fraco. É importante lembrar 3 exceções a esta regra das forças dos oxiácidos. A primeira é o ácido carbônico, H2CO3. Fazendo o cálculo, daria 1 o resultado. Mas ele não é moderado. Ele é um ácido fraco, porque ele é instável. Ele se decompõe em água e gás carbônico. Outros 2 exemplos são o ácido H3PO3 e o H3PO2. O resultado nos traria ácidos moderados, mas na verdade os dois também são ácidos fracos. Agora vamos ver a nomenclatura dos ácidos. Para isso, também devemos dividir entre hidrácidos e oxiácidos. Para dar nome a um hidrácido, devemos retirar o sufixo eto, que vem da nomenclatura do ânion, e inserir o sufixo hídrico, que é a nomenclatura do ácido. Vejamos alguns exemplos. Aqui está aparecendo o H2S. O H2S tem como ânion o S2-. O nome deste ânion é sulfeto. Então, retiramos o eto, que é o sufixo do ânion, e colocamos hídrico, que é o sufixo do ácido. Assim teremos o ácido sulfídrico. Fácil, né? Mais um. Se nós tivermos o HCN, Cn- é o ânion. O nome deste ânion é cianeto. Se retirarmos o eto e colocarmos o hídrico, nós teremos o ácido cianídrico. E assim sucessivamente. Para a nomenclatura de oxiácidos, vamos usar uma frase que é a regra mais utilizada do ensino médio. Mosquito teimoso tem o pato no bico. Que isso, professor? Ora, fácil. Olha a frase, presta atenção. Mosquito ito, teimoso. O que é ito vira oso. Tem o pato, ato, no bico. Ico, o que é ato, vira ico. Barbada? Entendeu? Vamos ver se tu entendeu mesmo. Olhem só esse exemplo. Aqui nós temos o HClO2. O ClO2- é o ânion do ácido. Este ânion se chama clorito. Para definirmos o nome do ácido, tiramos esse sufixo ito e colocamos oso. Assim, o nome do ácido será ácido cloroso. E este outro oxiácido que está aparecendo agora, o HNO3. O ânion NO3- é o ânion nitrato. Vamos fazer o quê? Tiramos o sufixo ato e colocamos o sufixo ico. Assim, o HNO3 é o ácido nítrico. A maioria dos oxiácidos são proparoxítonas. Te lembra que é isso lá do português? São as palavras que têm acentuação na antepenúltima sílaba tônica.
duas exceções importantes na nomenclatura de oxiácidos. Os oxiácidos à base de enxofre, S, e os oxiácidos à base de fósforo, P. Vamos observar? Estamos vendo agora a fórmula molecular do H2SO4. Se fôssemos colocar a sua nomenclatura simplesmente pelo que aprendemos, tiraríamos do sulfato SO4 2- o ato e colocaríamos o ico. Assim ficaria ácido sulfíco, mas não é este o nome do ácido. Ah, por quê? Porque em todo oxiácido à base de enxofre devemos colocar UR antes do sufixo. Como é que fica então? Fica ácido sulfúrico, não ácido sulfíco. Então, em todo oxiácido com a base em enxofre, devemos sempre colocar UR antes do sufixo da nomenclatura do ácido. Estamos vendo agora a fórmula do ácido H3PO4. PO4 3- é o fosfato. Se tirássemos o ato e colocássemos o ico, ficaria ácido fosfíco. Ácido fosfíco não existe. Existe o ácido fosfórico. Porque em todo oxiácido com base em fósforo, precisaremos colocar OR antes do sufixo. Barbada, né? Agora vamos ver as bases. Lembrando, né? Bases, segundo Arrhenius, são aquelas substâncias que em solução aquosa liberam como único e exclusivo ânion o OH-. Toda base fará uma reação que se chama dissociação. A base vai se dissociar no seu cátion e no seu ânion. As bases serão classificadas de várias formas. Vamos ver uma por uma? As bases poderão ser classificadas quanto ao número de hidroxilas, OH- em sua fórmula da seguinte maneira. Se tivermos uma hidroxila, será uma monobase, como o NaOH. Se tivermos duas hidroxilas, será uma dibase, como o CaOH2. Se tivermos 3 hidroxilas, será uma tribase, como o AlOH3. Se tivermos 4 hidroxilas, teremos uma tetrabase, como o SnOH4. Quanto à solubilidade em água, as bases podem ser classificadas como bases solúveis. Todas as bases que são formadas por cátions do grupo 1 da tabela periódica, mais a exceção. Tu te lembra qual é a base que é a exceção? Que não é formada por um cátion de nenhum elemento químico da tabela periódica? Sim, o hidróxido de amônio, o NH4OH. É uma exceção porque o NH4 não existe na tabela periódica. Então, todas as bases formadas por cátions do grupo 1 mais o hidróxido de amônio são solúveis em água. As bases pouco solúveis em água serão aquelas formadas por cátions do grupo 2 da tabela periódica. E todas as outras bases formadas por cátions de qualquer outro grupo da tabela periódica serão insolúveis em água. Quanto à força, as bases podem ser classificadas como bases fortes. Todas as bases formadas por cátions do grupo 1 e do grupo 2 da tabela periódica. Todas as outras bases, inclusive o NH4OH, serão bases fracas. A nomenclatura de bases é bem fácil, mas é dividida de duas formas. Nós temos as bases formadas por cátions que têm somente uma carga, somente um número de oxidação. E teremos as bases formadas por cátions que têm 2 números de oxidação. Ou seja, vamos ter a nomenclatura para quem tem um NOx só e vamos ter a nomenclatura para quem tem 2 NOx, 2 números de oxidação. A nomenclatura das bases formadas por somente um NOx, uma carga, é bem fácil. A gente vai ter hidróxido de e o nome do metal. Exemplo, o sódio. O sódio só tem uma carga, é Na+. Como é que fica a fórmula da base? NaOH. Como é que é o nome dessa base? Hidróxido de sódio. Mais um exemplo, o AlOH3.
O alumínio tem só uma carga, um NOx, é o Al3+. Assim, o nome dessa base será hidróxido de alumínio. Fácil, né? Quando as bases têm 2 NOx, 2 cargas, e não te preocupa, ela não vai ter 3, 4 ou 5, serão só 2, nós teremos uma carga que é maior e uma carga que será menor. Como é que a gente pode definir uma regra para isso? Temos a regra do Michael Meloso. Isso mesmo, Michael Meloso. Maior NOx ICO, menor NOx oso. Michael Meloso. Mas que delícia de cremoso, sou maromba e sou gostoso. Que delícia de cremoso, você quer pegar de novo? Vamos ver como é que fica o nome de duas bases através da regra do Michael Meloso. Olha aí, apareceram 2 bases de ferro. Sim, claro, o FeOH2 e o FeOH3, porque o ferro tem 2 números de oxidação, 2 cargas. Existe o ferro 2+, e existe o ferro 3+. Quem é o maior? O maior é o mais 3. Então, o FeOH3 será o hidróxido férrico. Hã? Barbada, né? E como é que fica o FeOH2? Ora, o mais 2 é o menor NOx, é o oso. Então fica hidróxido ferroso. Muito fácil. Vejamos mais alguns exemplos de bases que possuem 2 cargas, 2 NOx no seu metal. Temos aí o CuOH e o CuOH2. Por quê? Porque o cobre tem carga mais 1 e mais 2. Como é que ficariam os nomes dessas bases? Não me vem com hidróxido cobroso e hidróxido cúbrico, porque é do cobre. Não! O cobre deriva do latim. Então, vai ser hidróxido cúprico no CuOH2 e hidróxido cuproso no CuOH. Não te esquece, hein? Na aula de hoje estudamos as funções inorgânicas, os ácidos e as bases. Ácidos como o ácido sulfúrico e bases como o NaOH. Para te ter uma ideia da importância dessas substâncias, eles são indicadores do fator econômico de um país. Sim, quanto mais um país produz esse tipo de substância, mais desenvolvido ele é. Então, falando em desenvolvimento, tu está desenvolvendo teu cérebro assistindo essas aulas do Mundo Química. Tu tem o teu objetivo e o Mundo Química também, que é a tua melhor qualificação para o Enem. Para quê? Para atingir o topo do Enem. E aí, curtiram a aula? Ácidos e bases são substâncias importantíssimas porque são as que mais aparecem nas questões do Enem. Então, dá uma curtida aí se tu gostou mesmo, te inscreve no canal, importante, cara, faz comentários porque a tua dúvida pode ser a dúvida de mais pessoas. Estamos sempre juntos, valeu!